todos vocês que estão participando dessa transmissão da live de hoje. Estou muito feliz. A nossa penúltima live, essa é uma live natalina, né, Dulce? Assim, na véspera de Natal, mas eu acho que estamos cumprindo com o nosso compromisso de uma live semanal e gostaria de, junto com esse agradecimento, apresentar a Dulce. Eu vou apresentar ela de uma forma carinhosa, que a Dulce é uma grande amiga, é uma querida. Agradecer pela oportunidade de você estar aqui compartilhando o seu conhecimento e a sua experiência com a gente. E eu gostaria que você se apresentasse, Dulce. Eu acho que é uma forma bacana de você se apresentar para essa nossa audiência, que talvez seja pequena agora, porque é um horário muito difícil aqui no Brasil, mas que, como nós estamos fazendo em fusos horários diferentes, era o único horário compatível para que a gente pudesse criar essa integração com esses diferentes países irmãos, né, de língua portuguesa, principalmente na África. E com isso, nós deixamos aqui gravado todo esse material, para que esse material seja, assim, disponibilizado, seja utilizado e visto por outras pessoas em algum outro momento. Então, seja bem-vinda, Dulce. Bom ter você aqui mais uma vez. Boa tarde, amigo. Boa tarde, nossa audiência. Boa tarde a todos e a todas, né, que estão nos assistindo. E realmente, como você disse, Dr. Bazzi, é realmente uma data difícil, né? Porque é véspera de Natal aqui no Brasil, é uma data muito significativa, né? E também temos aí um horário que talvez não permita, nesse momento, todos estarem nos assistindo, mas o fato de deixar gravado vai permitir que eles possam se adequar aí e assistir no momento mais, né, o momento possível. Eu agradeço a oportunidade, o convite, e eu acho que a despeito da data, né, ela ser assim tão complexa para poder ter as pessoas aqui nos assistindo, porque é por causa do fim de ano, eu acho que tem um significado importante, né? Fazermos esse bate-papo neste dia, 23 de dezembro, num ano assim tão desafiador como foi este, eu acho que tem um propósito maior, né? É uma reflexão e a gente convidar as pessoas, né, para uma reflexão profunda de que legado que elas estão construindo, né, se elas estão agindo de acordo com o legado que elas querem deixar e o que elas estão fazendo, né, em prol de um desenvolvimento sustentável, baseado aí no respeito às pessoas e à natureza, né? E aí eu acho que esse momento aqui, ele é muito rico para essa reflexão, a partir das nossas vivências e experiências nesses últimos 2 anos, né, Dr. Bazzi? Esses tempos pandêmicos, né? Que essa pandemia da Covid, ela antecipou, né, o futuro, ele trouxe o futuro para o presente, assim, de uma forma muito célere, né? Um grande desafio, todas as né? formas, né, de agir, relacionar, trabalhar, né, conviver, estão sendo transformadas, né? E eu acho que uma das mudanças mais profundas que aconteceram, né, dentre das várias que aconteceram, eu acho que é a ressignificação, né, do que é mais importante para nós, né, qual é a forma que eu quero agregar valor, e é uma reflexão muito grande se aquilo que eu estou fazendo hoje está contribuindo para a sociedade de uma maneira geral, né? Eu acho que hoje as pessoas tomaram um outro nível de consciência, né, em relação ao que elas querem para suas vidas e o que elas estão fazendo em prol das pessoas, da sua comunidade, da sociedade como um todo. Então, eu achei muito legal, né, esse bate-papo aqui, nesse dia tão significativo aqui para o Brasil, também para os nossos irmãos de países da língua portuguesa, e com certeza vai ser um bate-papo bem gostoso. Eu sou Dulce Jane, eu fiz uma carreira aí no mercado financeiro, mas também atuei no terceiro setor e também no setor público. Sou economista de formação, com MBA aí, o MBA clássico, né, de executivos, e nos últimos anos eu tenho me dedicado muito a estudar e a pesquisar os aspectos aí principais aí que levam ao desenvolvimento sustentável, começando com a questão da diversidade e inclusão, e hoje eu estou muito atenta a esse tripé, né, de resultados aí
da questão de você ter hoje, né, a governança corporativa, o respeito e proteção ambiental e também a inclusão social, né, são 3 aspectos hoje que formam a sigla ESG como um novo conceito aí que ancora a sustentabilidade, né? Hoje, todos, empresas, cidadãos e governos, precisam estar atentos que a sua atividade, né, ela precisa ser avaliada do ponto de vista de impacto financeiro, mas também o que ela está causando no meio ambiente e o que ela também está causando do ponto de vista de inclusão social, né? Ou seja, hoje o olhar é muito mais abrangente e a medida de sucesso hoje para as pessoas, doutor Base, e também para as organizações, ela foi modificada, né? Hoje as empresas elas são avaliadas não somente pelo seu sucesso financeiro, né, mas também pelos aspectos não financeiros aí guiados por essa nova sigla ESG, né? Então esse novo nível de consciência da humanidade ele é fundamental até para a sobrevivência da espécie, né, doutor Base, porque nós sabemos que as mudanças climáticas, né, os fenômenos da natureza extremos que nós temos vivenciado nos últimos anos, têm nos mostrado de uma forma muito clara de que o nosso planeta está chegando no estágio de não retorno, né? Isso é muito grave. Então, eu acho que tudo isso, junto com a pandemia, né, a transição geracional, essa geração Z, aí, eles têm um nível de consciência e de propósito e de significado muito grande. Eles também têm cobrado de nossas gerações, né, uma mudança em relação ao modo de gerar valor e também de como que nós estamos hoje produzindo esse valor, né? Qual é o impacto disso para a natureza e para a própria sociedade. Então, eu acho que nesse contexto, nesse pano de fundo, eu aceitei o seu convite para a gente falar sobre a liderança positiva, né? Talvez até com um olhar mais para o seu ponto de vista de mulheres líderes, mas não somente do ponto de vista delas, né? Mas eu acho que é interessante a gente pensar qual é o modelo de liderança que estaria aderente a esses novos desafios, né? Esse mundo que agora nós temos um novo acrônimo, né, que é BUNNY, né, que esse mundo é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ou seja, tudo mudando o tempo todo, né, de uma forma muito rápida. A gente tem muito mais perguntas do que respostas. Aliás, a pandemia até mudou as nossas respostas que a gente tinha, né, até então. E aí eu acho que a gente pergunta assim, qual é o modelo de liderança que seria mais aderente diante desses desafios complexos, né? Diante desse mundo mergulhado numa incerteza, né? E aí eu acho que é um momento da gente pensar e se valer, talvez, não de que seja algo novo, mas é um conjunto de comportamentos e características que, reunidos, né, tem dado uma resposta muito satisfatória para esse desafio, né? E aí essa liderança, doutor Vaz, eu acho que ela na verdade, uma junção do que hoje se chama de liderança positiva, né, ancorada na psicologia positiva, no qual ali você tem um conjunto de boas práticas gerenciais voltadas para você desenvolver as pessoas a partir de suas competências, mas sempre com foco em performance, mas sempre pensando que você vai trabalhar os pontos fortes das pessoas, né? E também com o que eu tenho chamado de liderança inclusiva, né? Hoje não dá para você desconsiderar, né, que um ambiente diverso ele é favorável à criatividade que leva à inovação, mas para isso você precisa realmente promover a inclusão desse diverso, né? Você precisa realmente considerar, dar espaço, dar voz, né? Você precisa valorizar e reconhecer as contribuições dos grupos que hoje, infelizmente, ainda são subrepresentados, mas que estão cada dia conquistando um espaço maior, como as mulheres, né? Como a comunidade LGBTQI+, também a população de pessoas com deficiência, a questão étnico-racial, ou seja, há vários grupos subrepresentados na sociedade que hoje há um movimento crescente e também um nível maior de consciência, né, dos formadores de políticas e também dos grandes líderes empresariais, no sentido de que a gente precisa, as empresas, as organizações, elas têm que ser o reflexo da sociedade, né? E a sociedade
é o quê? É uma diversidade, né, de características que as pessoas apresentam, visíveis e invisíveis, e essas características, quando elas se trabalham em prol de um objetivo comum, elas se somam e trazem soluções muito ricas, né, e inovadoras. Então, hoje, nós não podemos abrir mão da questão da diversidade e inclusão, e, para isso, você precisa ter o que nós chamamos de liderança inclusiva. E essa liderança é oportunidade para todos. Ok. Eu já fiz a Daniela. Olha, acho que a Iris está entrando também. Ela está conseguindo entrar. Nós temos a nossa moderadora que está em Portugal, estava com dificuldade, eu estou monitorando por aqui, e pelo que eu percebi aqui, ela entrou. Mas continue, Dulce. Continue. E aí, essa liderança, que nós chamamos de liderança positiva, que eu acho que também tem aspectos importantes da liderança inclusiva, existem aspectos, valores e uma energia que é dita feminina, mas que não só existe só nas mulheres, mas eu acho que as mulheres, desde crianças, são estimuladas a aplicar esses valores, né, no seu comportamento cotidiano, que é o cuidado, o acolhimento, né, a questão da flexibilidade, de ter uma visão sistêmica, de ser multitarefas, de ser pessoas empáticas, né? E esses valores, esse tipo de comportamento dito feminino, foi muito importante para muitas empresas, organizações e pessoas superar os desafios aí desses tempos pandêmicos, né? Não só sobreviver, mas crescer no contexto de tantas adversidades. E aí eu acho que é muito legal a gente reconhecer que esse tipo de comportamento, de cuidar, né, de ser empático, respeitoso com o outro, de ceder, de abrir mão no contexto de flexibilidade, de você poder permitir que o outro fale sem julgar, são características que também todos da sociedade podem praticar, não somente as mulheres. E nós vimos na pandemia que os países que mais se destacaram no enfrentamento dos primeiros meses da pandemia foram países governados por mulheres, né? E também as empresas que se destacaram, não só sobreviveram, mas cresceram durante esses tempos aí pandêmicos, também têm esse tipo de perfil de comportamento, né? Dessa energia feminina. É claro que também a gente precisa da energia masculina, que é dito que é a competição, a questão da disciplina, da coragem, né? Mas a gente precisa do equilíbrio, dosar as energias masculinas e femininas para que a gente possa superar as adversidades do dia a dia e a gente poder realmente fazer um mundo para todos e todas, né? De uma forma justa, equilibrada, com igualdade de oportunidades e que realmente a gente atinja os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? De um mundo próspero, sustentável, respeitoso e que todos tenham oportunidade. E aí a gente entra na questão da liderança, né, exercida pelas mulheres, né? Eu acho que a gente tem muito que aprender com as mulheres, e principalmente os países... Deixa eu só comentar uma coisa, Dulce, é que a gente está com um problema técnico com a Iris, talvez ela entre só com áudio, tá? Okay. Mas a gente deixa rolar, porque eu estou conversando aqui pelo WhatsApp, são dois países diferentes, conexões, enfim, nós estamos nos adaptando a essa nova forma de comunicação, né, que é global, integrada, online, ao vivo. Eu gostaria de aproveitar, inclusive, e fazer alguns comentários entre as coisas que você comentou, que eu achei muito importante, e até trazer uma informação bacana também. Nós estamos focando aqui, sim, na mulher, porque ela tem essa importância, tem esse valor, isso é reconhecido, está mais do que tarde do que esse reconhecimento está sendo feito. E, sim, nós precisamos integrar aí os sagrados femininos com o sagrado masculino, é daí que a nossa espécie realmente ela decola, né? Sai do modelo de destruição para o modelo de construção de algo. Sim, temos essa nova geração que já vem desperta, que está trazendo isso, clamando por essa mudança,
e nos obrigando, na verdade, a mudar de uma forma muito mais rápida. Vem a pandemia, com todos esses aspectos positivos no que se refere a desafios, né? Mas eu tive uma informação muito legal hoje em relação a uma análise do nosso site, das nossas matérias e das nossas mídias sociais. Existia sempre um predomínio de mulheres que nos acompanhavam, mas homens na faixa etária de 50 a 60 anos teve um crescimento muito grande. Esse é um dado importante, porque demonstra que existem homens dentro dessa faixa etária que estão acompanhando esse movimento e que são os homens que, de repente, entram no suporte dessas mulheres que são líderes, que você trouxe muito bem aí como estatística, de governos ou de empresas que trazem lucros ou que influenciam de uma forma muito marcante nessa mudança do planeta. Então, é legal observar e acompanhar esse movimento, né? E, assim, a pandemia, talvez a imprensa traz sempre a notícia de uma forma alarmante, e tem muito prejuízo, sim, que ela trouxe social para a saúde, mas existe um grande ganho de avanço tecnológico, de avanço dentro do comportamento, na atitude das pessoas. Isso tem que ser levado em consideração. Eu estive ontem conversando com uma pessoa muito importante da área médica, da área de pesquisa, aqui no Brasil, e ele fez um comentário muito interessante. Ele disse que é uma questão de 2 anos. O vírus já tem um comprimido que vai resolver a questão do vírus. Todo esse empenho feito pelo consórcio de todos esses cientistas já traz uma solução. Existem interesses econômicos, políticos em relação à indústria farmacêutica, tudo isso a gente sabe qual é a realidade, mas existe um grupo de pessoas do bem e da ciência que já estão à frente de tudo isso. Agora, o principal não foi isso que ele trouxe de informação. A principal informação, e que eu não tinha me dado conta disso, é que toda essa integração e união de profissionais da ciência, da pesquisa, a quantidade de investimento feita para essas vacinas, não importa qual é a B, se está melhor, se vai trazer efeito colateral, isso sim é uma realidade, nós estamos vivendo isso, mas, de repente, a prevenção é mais importante, a saúde pública nesse momento é mais importante. As consequências a gente vai medir depois. Mas todo esse investimento feito, ele está trazendo, nesse momento, a oportunidade de muitos outros cientistas pegarem carona com esse equipamento. E muitas descobertas em relação a vírus, não só do coronavírus, mas de tantas outras viroses que acontecem, vão vir à tona com grandes descobertas, com grandes possibilidades, não atrás de correr atrás de prejuízo, mas de uma forma planejada. Então, olha quanta coisa legal está vindo dentro desse novo modelo. A gente está falando de novo modelo de liderança, mas nós temos despertares de lideranças em diferentes setores e diferentes maneiras. Então, eu queria só comentar um pouquinho isso, trazer a minha contribuição nesse sentido, para que a gente possa levar esse bate-papo de uma forma muito legal. Nós paramos aqui, independente da eles conseguirem entrar ou não, mas eu acabei te interrompendo para dar essa notícia, e você estava falando de algo muito importante, que era a integração, né, da liderança positiva com a liderança inclusiva, e eu acabei te interrompendo, só para não perder a linha de raciocínio. Foi excelente aí a sua fala, porque eu acho que tudo isso que você falou, doutor Bazzi, constitui um dos grandes legados da pandemia, né? Esse avanço em relação às descobertas científicas, a valorização e reconhecimento desse mundo, né, acadêmico e científico, da gente se valer desses dados para tomar decisões, não ficar apenas no julgamento ou numa questão aí pessoal, né, de opiniões. Então, assim, há uma revalorização de profissões tradicionais, profissões que já existem há alguns séculos e que, de repente, estavam sendo desvalorizadas. A gente há um retorno, né, nesse sentido aí, e de valorização desses profissionais tão fundamentais, seja da área da saúde, da pesquisa acadêmica, né, e também das outras indústrias. Mas, em relação à liderança,
até o modelo tradicional da liderança era muito focado na própria pessoa, né? No carisma dela, no seu instinto de coragem, nos seus talentos, né? Nos seus feitos. E já há algum tempo, e agora ainda mais, né? Esse novo normal, muitas mudanças em curso, elas foram antecipadas, né? Aceleradas. A gente percebe que essa nova liderança, ela, antes de tudo, ela trabalha o que? A gestão de talentos, de pessoas, né? E ao invés de você agir, né, focado em você, né, é o líder, que é aquela pessoa extraordinária, incrível, essa nova liderança, ela trabalha com o time, né? O líder não anda mais à frente, né? E é seguido pelos liderados. Pelo contrário, todo mundo anda junto, né? Todo mundo de mãos dadas. Isso é uma mudança muito grande dentro desse contexto que você até falou há alguns minutos atrás. Há várias mudanças em curso e muitas delas a gente ainda não tomou a consciência plena, né? Mas eu acho isso fantástico, né? Se antes era o culto à individualidade, né? Era a minha performance, hoje é a nossa resiliência. Saímos do eu para conjugar o nós, a força do coletivo, né? E em tempos tão desafiadores como esse, a inteligência coletiva, ela é um bem muito valioso, né? E então os líderes de hoje, que são valorizados, né, e que servem de inspiração e referência, eles trabalham junto com o time. E esse líder, ele também não é o provedor das respostas, mas ele sabe fazer perguntas instigantes para o seu time, né? Ele sabe provocar, mas ao mesmo tempo ele apoia, né? Ele dá feedbacks negativos, sim, mas há um equilíbrio também com os feedbacks positivos, né? Você precisa trabalhar a autoestima do seu time, né? Você precisa reconhecer os seus gols, suas vitórias. Você também precisa ajudá-lo no sentido de melhorar aquilo que precisa, mas sempre com palavras encorajadoras, né? E aí, dentro dessa liderança positiva, você tem 4 pilares, né? Que é criar um clima positivo de abertura, né? Você fazer, mesmo que aquele universo daquela pessoa seja diferente do seu, você não vai julgá-lo, né? Você vai permitir que ele externe a sua opinião, a sua sugestão, e você vai avaliar, né? Vai refletir sobre aquilo. Além do clima, é muito importante o relacionamento entre as pessoas. A gente sabe que no dia a dia, o relacionamento, ele gera estresse, né? Você tem, às vezes, conflitos, você tem dificuldades de comunicação, de entendimento, mas você precisa praticar uma questão que é muito importante, né? Que é o perdão, a gratidão, né? São essas emoções positivas que geram a liga, a Luísa Trajano costuma dizer, a cola, né, do grupo, né? Isso tudo também propicia a confiança. Os liderados só vão agir, né, influenciado por um líder em prol de um objetivo comum, se ele sentir confiança naquela pessoa, né? Então aquela pessoa tem que ser autêntica, verdadeira, né? E essa autenticidade, você demonstrar seu verdadeiro eu, demanda também, né, doutor Base, um autoconhecimento. O líder tem que ter um autoconhecimento profundo, né? E isso também lhe dá segurança para se expor, inclusive expor a sua própria vulnerabilidade. Isso também é muito importante para as equipes, né? Um líder que é autêntico, né? Que gera confiança a partir do não julgamento, a partir de uma abertura, a partir do espaço de escuta, da empatia. E também esse líder, ele, além dele ser autêntico, né, e dele praticar essa questão do perdão, né, você errou, né, você não vai dizer que não errou, mas a forma como você diz, ela é muito importante, né, porque a gente reconhece o erro do outro, mas você também mostra para ele que você está junto e que vocês vão avançar cada vez mais, né? Essa segurança, ela é muito importante para o time, né? Você oferecer Dulce, segurança. coloca para mim, por favor, quais são os 4 eixos. Eu coloquei aqui, não sei se eu coloquei correto: criar, estimular, avaliar e relacionamento. Uma resumida seria criar um clima positivo, né? Os relacionamentos, as interações entre as pessoas também, elas têm, esse relacionamento ele também tem que ser positivo.
E você também criar um senso de propósito, né, que é muito importante. Esquecemos de algum? Que a gente... e a comunicação, que é muito importante, uma comunicação positiva, né? Ao invés de você ir pelo o que foi errado ou aquilo que não deveria, né? Pelo negativo, você vai reforçar as questões positivas, as palavras vão ser encorajadoras, a comunicação ela vai ser clara, ela vai ser empática, né? Então, são esses 4 pilares, né? A gente pode dizer que que eu a questão estou do clima, procurando... relações, comunicação e significado. Significado é muito importante, doutor Base, porque as pessoas... o que as pessoas querem, né? Qual é a sua grande ambição? Elas serem percebidas, reconhecidas, né? E, para isso, você precisa ter clareza de propósito. Aquilo que eu estou fazendo, né? Faz sentido para mim? Está alinhado com as minhas crenças, com os meus valores? Então, o líder, ele precisa oferecer isso, né? Oferecer para o time um senso de significado, né? E isso que vai gerar engajamento, um sentimento de pertencimento, e também vai querer que aquela equipe siga cada vez mais juntas, né? Em prol aí de um futuro melhor e em prol de gerar resultados positivos para toda a sociedade. Então, esses 4 pilares são fundamentais da liderança positiva, né? E a gente, quando analisa isso... Eu estou procurando fazer algumas anotações para deixar fluir de uma forma tranquila o que você está trazendo e não interromper com a linha de raciocínio, mas eu quero preparar um material para a gente oferecer depois para a audiência como um material rico, esses tópicos. E eu queria, quando você concluísse aqui, que você voltasse um pouquinho no acróstico que você colocou ali da sigla, o acrônimo, né, que é o BANI, se você pudesse falar um pouquinho sobre ele, depois que você concluir essa ideia aqui dos 4 eixos, tá? Esse termo ele não é novo, o BANI, né? Mas ele, na pandemia, ele se mostrou com aquele mundo que a gente chamava de VUCA, né? Volátil, incerto, né? Agora, qual que era o outro? Ambíguo, incerto, esqueci o que era. É um acrônimo baseado nas letras em inglês, da primeira letra das 4 palavras. Mas o mundo Qual que é o significado do BANI? Quais são as letras? É um acrônimo, porque em inglês também, né? É um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? Isso foi um sociólogo, se não me engano, ele é europeu, que há uns 4 anos atrás, ou talvez mais, fez um TED sobre, e ele cunhou esse termo, ele já tinha escrito um artigo sobre essa questão, e o mundo BANI, embora ele já era falado antes, né, já alguns pesquisadores já estudavam, e a gente percebeu que ele hoje é realidade, né? Nessa pandemia, as coisas, você tinha que continuar agindo, seja você empresário, empreendedor, líder, né? Ou você sendo líder de si mesmo, você precisava agir muitas vezes sem ter respostas, né? Ou seja, você precisava, inclusive, assumir a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, né? E, ao mesmo tempo, porque antes o mundo era linear, né? Você planejava, depois você executava, e agora não, você faz tudo ao mesmo tempo, né? Inclusive, você tem que trabalhar com equipes localizadas em lugares muito diferentes, né? E essa relação hoje entre as pessoas, ela também está sendo intermediada pela tecnologia. E essa relação, muitas vezes você nem tem tempo, né, para construir aquela confiança que seria necessária, o nível de confiança necessário. Para isso, o líder precisa ter uma abertura muito grande, doutor Base, que muitas vezes o líder é protagonista, mas muitas vezes ele é coadjuvante, porque hoje todo mundo, de alguma forma, lidera, né? Você não tem mais um pouco de pessoas sendo líderes, né? Você tem todos liderando de alguma forma. E esse mundo BANI, ele exige isso, né? Exige você reconhecer a sua fragilidade, que você não tem resposta para tudo, né? Que as respostas que você encontrou, elas podem durar muito pouco em termos de assertividade das soluções, né?
os desafios, mas a gente precisa estar aberto, estar atento, enxergar as tendências, né, sem medo do futuro. E para isso a gente precisa ter bastante resiliência. A Fundação Dom Cabral, eles fizeram um estudo recente analisando as principais empresas que se destacaram na pandemia, e eles cunharam esse termo, que a pandemia foi um grande laboratório corporativo, né? E hoje, a medida de sucesso para as pessoas e empresas está totalmente diferente do que era ser sucesso até 2019, né? Os horizontes, os territórios das organizações hoje estão muito mais ampliados, não é mais aonde você tem a sede da empresa, né, junto com as filiais, mas a responsabilidade das empresas hoje vai muito mais além. E estamos todos muito conscientes, né, dos impactos que nós causamos aqui na Terra, né? Então, a gente hoje está muito mais atento de que nós precisamos correr muito rápido para poder realmente atingir a meta aí da questão climática, que é aumentar 1,5 grau do clima da Terra, da temperatura da Terra, em comparação ao período pré-industrial. Nós só temos até 2030 para atingir essa meta, né? Então, nós temos todos que realmente juntar forças, né, para que a gente possa mudar a nossa forma de produzir, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de atuar, seja no âmbito da nossa família, nas nossas casas, nos nossos lares, nas ruas, na comunidade e na sociedade como um todo, né? Nós precisamos também não perder de vista que o grande desafio que nós temos hoje, doutor Base, é relacionamento, né? Tudo isso que a gente falou desse líder positivo, dessa gestão positiva, ela se baseia em relacionamentos, né? De você respeitar o outro, dar espaço para as pessoas, valorizar, encorajar, né? E esses relacionamentos é que criam laços, né? Vínculos, que gera inspiração, que consegue integrar, aglutinar as pessoas em torno de uma causa, né? Mas como fazer isso se antes a gente relacionava presencialmente e agora a gente tem a tecnologia mediando isso, né? Então a gente está tendo que reaprender, e para isso a gente precisa ter uma abertura, né? Não é que a gente fazia até então e dava certo, que eu preciso continuar fazendo daquele jeito, né? A gente precisa estar aprendendo o tempo todo, né? Nós nunca vamos esgotar, nós nunca vamos realmente ter todas as respostas, né? Então, assim, eu vejo que é um momento muito rico, muito favorável. Nós temos uma janela de oportunidade para a gente realmente aplicar tudo aquilo que nós aprendemos durante a pandemia e isso fazer parte da nossa rotina. Não é só tomar consciência, né? Eu preciso ler, pensar, agir, né? E disseminar aquilo que eu aprendi durante esse período. Nós somos exemplos, doutor Base. O líder, ele pratica a sua liderança também a partir do exemplo, né? Eu preciso praticar aquilo que eu defendo, né? Eu preciso ser coerente. E eu também preciso ser vocal. Hoje em dia, não basta mais você ser contra a diversidade, você ser contra a homofobia, ser contra a misoginia. Você precisa agir, você precisa defender esses grupos subrepresentados. Ou seja, você precisa ter coragem, né? Comprometimento. E você precisa, para tudo isso, ter inteligência emocional, para você poder equilibrar as suas emoções, os seus sentimentos, né? Muito bem. Olha, eu vejo que nós temos um tempo muito curto para tanta informação, porque de cada um desses detalhes que você comentou, nós teríamos a oportunidade de abrir várias conversas. E eu, inclusive, vou trazer essa live de hoje como algo panorâmico, introdutório, para deixar um pouquinho de água na boca para as pessoas, porque em 2022 vamos segmentar essa live em vários temas interessantes que estão aparecendo aqui do que você está trazendo. Eu estou procurando anotar, vou pedir inclusive para a Luísa fazer uma pesquisa depois com a própria audiência, com formulário, para trazer aquilo que eles gostariam que a gente trabalhasse como temas, especificamente, né, para a gente ampliar mais, inclusive temas novos,
que eles gostariam que abordassem, né? Até aproveitando um aumento dessa nossa audiência a partir de 2022. Nós estamos agora, eu vou até anunciar, porque ontem nós lançamos, anteontem, dia 21, foi o dia do equinócio de verão. E nós escolhemos essa data justamente para lançar o nosso novo site, as nossas novas mídias sociais. Fica o convite aqui na live para que as pessoas acessem o site do Instituto Base, que é o institutobase.com, sem BR, Base, B-A-Z-Z-I, e as mídias sociais. Nós estamos com propostas bem diferentes de comunicação e as lives, elas ficam gravadas e criam uma oportunidade, já que nós temos que bolar essa nova forma de interagir à distância, né? Já que vivemos um mundo globalizado e integrado, nós precisamos criar ferramentas e recursos cada vez mais eficientes para essa comunicação. Então, as lives, elas ficam ali, de repente, com algo que foi gravado, mas dando oportunidade de interação a partir desse material rico que a gente vai disponibilizar. Então, estou procurando fazer algumas anotações, eu vou depois, nós já conversamos antes, vamos conversar depois, Dulce, para organizar essas informações e passar um pouco dessas informações e criando uma interação com esses ouvintes que podem, de repente, sugerir, às vezes não a conversa, só na conversa online, porque acaba atrapalhando a nossa linha de raciocínio, mas depois um bate-papo interativo, né, a partir desses meios, desses novos recursos. E a nossa intenção é justamente, com esse novo site, essa nova metodologia, uma plataforma, vai se transformar numa plataforma, manter essa interação, porque eu acho que o que você colocou, dentre todas as coisas, muito importante, uma coisa muito importante, é que a postura do líder, ela está mais na escuta. Agora, o líder não precisa trazer resposta. Nós, como palestrante, nós, além de trazermos a informação, nós precisamos abrir os nossos ouvidos para uma escuta. E dentro dessa escuta, não só as ideias, os comentários, mas vem muitas ideias legais, né? Porque essa verdade, ela não é absoluta, ela é relativa, ela muda rapidamente, de uma forma muito rápida, né? Ultimamente, nós estamos vivenciando aqui, não que as informações sejam erradas, a gente não está falando de fake news, mas as informações, às vezes, são colocadas em um determinado momento, amanhã, em pouco tempo, já é outra informação. Porque ela evoluiu, a rapidez é muito grande, né? A internet, esse mundo virtual está nos permitindo isso, porque antes, quando nós estávamos vinculados a simplesmente o ambiente dentro da empresa, ou dentro, eu vou trazer agora para a parte clínica, dentro da interação do set terapêutico, profissional-paciente, só ali naquele momento, hoje foi expandido para atendimentos em grupo, dentro da proposta terapêutica. A empresa sendo trabalhada, cada um no home office, fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tendo oportunidade de absorver informação. Então, realmente é um novo modelo, é um grande desafio, é uma oportunidade maravilhosa de nós estarmos agora, nesse momento de vida, participando desse momento de transição, desse momento de grande mudança, né? E eu não sei, Dulce, quanto tempo nós temos mais, mas valeria a pena você aproveitar esse tempo que nós temos para fazer um arredondamento, um fechamento e provocar a nossa audiência para que a gente possa ter novos temas aí sendo sugerido por eles ou comentários. Tá, então eu acho que a gente já poderia até fazer um overview, né, assim, um resumo, na verdade, do que a gente falou, que é nesse contexto, né, de tempos pandêmicos, né, eu acho que o líder, ele tem um papel de apoiar as pessoas a navegar nesse cenário pós-Covid, né, e de ajudar no sentido de que a gente precisa ressignificar, reconfigurar o nosso mindset, né, realmente aplicar todas as lições aprendidas. E aí eu acho que a gente precisa atuar de uma forma coletiva, né? Como você disse, as respostas, elas existem, mas muitas vezes elas estão fragmentadas.
mais do que nunca, essa inteligência coletiva ela é muito importante. Para isso, você precisa criar um clima favorável, né? Um espaço de abertura para que as pessoas possam manifestar, sentir seguras, inclusive, para emitir suas opiniões e sugestões, né? Você ouvir sem julgar, e, de repente, aquilo tudo, né, sendo integrado de uma forma coerente, lógica, pode resultar em soluções inovadoras, né, que serão importantes para um espectro muito grande de pessoas da sociedade, né? E, para isso tudo, a gente só caminha, a gente só avança quando nós estamos alinhados, né? Como há harmonia entre as pessoas, existe um pacto, né? Existe um consenso, e principalmente um sentimento de propósito, né? De significado, né? O que eu estou fazendo aqui faz sentido para mim? Eu estou contribuindo de alguma forma para a sociedade, né? Está alinhado com os meus valores? É isso mesmo que eu quero fazer? Eu acho que todos nós tivemos espaço durante esses 2 últimos anos, professor, para fazermos essa autorreflexão, né? E algo que a gente falou aqui também muito importante é que todos nós, né, sendo líderes de si mesmo ou liderando um time, a gente precisa ficar muito atento ao autoconhecimento. Nós precisamos primeiro nos transformar internamente para a gente poder agir no entorno, né? Você só transforma o mundo se primeiro você fizer uma viagem profunda dentro de si. E os últimos 2 anos, nós tivemos uma oportunidade, a partir do próprio isolamento social, da gente se recolher na nossa caverna, na nossa casa, e a gente poder fazer, né, de se permitir uma pausa para essa reflexão, para esse aprimoramento, e para que a gente possa emergir de uma forma muito mais sábia, muito mais madura. Eu diria que esse líder moderno, contemporâneo, ele é aquele líder que ele é um líder tolo de coração mole, né? Porque você precisa ser, ao mesmo tempo, firme, né? Mas, ao mesmo tempo, empático, né? Você não pode... você precisa o tempo todo estar equilibrando esses 2 aspectos, né? E algo também muito importante que nós falamos aqui, que a liderança não é mais aquele comando e controle, né, focado no carisma, nos talentos e coragem de uma pessoa só, que é o líder. A liderança hoje, ela modificou. Não é aquele líder que anda à frente do seu grupo e o grupo segue. A liderança de hoje, ela dá espaço para todos brilharem. Ela dá espaço para que todos possam ser a melhor versão de si mesmos, né? O líder de hoje, ele anda de mãos dadas, né? E ele dá esse suporte emocional, ele encoraja o time, ele compartilha conhecimento, mas, antes de tudo, ele é sensível no sentido de dar espaço para que as pessoas possam manifestar o que elas têm de melhor, que são as suas singularidades, né? Como extrair o real valor da diferença? É realmente permitindo que as pessoas se manifestem e apresentem as suas soluções, né? Nós não temos uma única resposta, como você disse, doutor Vaz, e a gente precisa ouvir o que as outras pessoas têm para comentar, sugerir, opinar, para que a gente possa caminhar para o melhor, né? E, para isso, a gente precisa também ser humilde, né? Para que a gente possa reconhecer que nós não sabemos tudo e que a gente tem muito a aprender com o outro, né? E aí, quando a gente junta tudo isso, a gente percebe que liderança positiva, que busca trabalhar, né, a partir do encorajamento das pessoas, trabalhar os pontos fortes do time, né, como sendo o ponto principal para uma boa performance, e para isso você precisa trabalhar clima, comunicação, a questão do propósito e também o relacionamento, são os 4 pilares que eu também vejo numa liderança inclusiva, né? Para você ser um líder inclusivo, você precisa praticar a escuta ativa, você tem que ter uma comunicação eficaz, você tem que ser empático, você tem que ser criativo e trabalhar sempre em equipe, né? Sempre junto, né? Você hoje não exerce o poder sobre o outro, você exerce o poder com o outro, né? Então, isso eu acho que é a grande síntese dessa nossa live, né? Estamos chegando no fim de 2021, né? Superamos vários desafios, grande parte da população brasileira e também mundial encontra-se vacinada, né? Estamos tendo muito mais
estamos saindo de 2021 com sentimento de força, né? Percebemos que somos muito mais resilientes do que nós imaginávamos, né? E eu acho que há grandes vitórias ao longo desses 2 anos, há uma curva grande de aprendizado, e como você bem observou, doutor Basi, nós estamos mudando para melhor, sob o ponto de vista de que essa liderança hoje ela é compartilhada, né? Os funcionários, os colaboradores, não são mais pessoas resignadas que suportam climas hostis, né? Que suportam situações desfavoráveis. Hoje, nós reconfiguramos, né, a nossa jornada, a nossa rotina, e hoje o trabalho tem que se inserir no núcleo da vida, da nossa vida. Nós hoje não vivemos para trabalhar, né? Eu acho que há uma mudança nisso, né? A gente reequilibrou melhor, né? O trabalho não é o principal, ele faz parte de um amplo espectro, né, de pilares que fazem parte de uma vida com qualidade, né, com bem-estar, e que tem um significado muito maior do que só para mim mesma, né? Eu preciso agir pensando em mim, mas eu também preciso contribuir para todo o entorno, né? E aí, para terminar, eu acho que tem uma fala do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio que eu gosto muito, que diz assim, né? Há um outro mundo à nossa espera. O mundo está grávido de outro. E eu acredito muito nisso, doutor Basi, que nos últimos 24 meses, né? Aliás, 24 não, né? Foi fevereiro do ano passado, então nós temos aí, nos últimos 21, 22 meses, nós estamos gestando um novo mundo, né? E eu acredito muito que esse novo mundo que nós estamos construindo, né, em conjunto aí com os nossos amigos, os países de língua portuguesa, principalmente, que faz parte aí dessa comunidade, né, que nós estamos hoje falando, tem muito a contribuir, né? Temos contribuído bastante a partir de um aprendizado que também nos trouxe dores, né? Sofrimento, tivemos que despedir de muitos entes queridos, mas aí, como disse uma vez a Luísa Diogo, ex-ministra, primeira-ministra de Moçambique, né? Há uma força das mulheres, né? Muitas vezes invisíveis, né? Com sua determinação, com a sua sensibilidade, que sustenta metade do céu. Essa fala da Luísa Diogo, para mim, é muito forte, né? Essa força do feminino sustentando metade do céu. E eu acho que a gente pode somar forças para que a gente possa vencer cada vez mais rápido essa situação hoje que causa tanta incerteza no mundo. Mas a gente sabe que a gente plantou muitas sementes boas e ela já está começando a dar frutos, né? Aquela era do individualismo acabou e agora a gente está na era da coletividade, da cocriação, né? Da inteligência coletiva. E eu agradeço muito a oportunidade da gente estar compartilhando essas palavras aqui, chamando a nossa audiência, né, para essa reflexão. Que mundo eu quero, né? E o que eu estou fazendo para isso, né? E o quanto que eu quero, que legado eu quero deixar para as próximas gerações. É muito bacana, Dulce. Eu acho que você trouxe 2 aspectos com essas frases que você trouxe, importantíssimos, né? Porque nós estamos muito voltados para o que a mídia, ou o jornalismo, a imprensa quer trazer para a gente, que é o que se vende de notícia, que é a desgraça, né? O lado negativo da coisa. Então, se fala em tempo de incubação do vírus. E aí você trouxe uma frase que eu achei muito interessante, que seria o período gestacional dessa pandemia. Período gestacional ligado a... Eu procurei deixar você falar bastante, eu não quis intervir com possibilidades que eu ia falar sobre psicologia positiva, como nós combinamos, porque eu acho que isso fica para um próximo momento. Eu acho que você estava muito empolgada, inspirada, e eu preferi deixar você bem solta. Nós reduzimos o tempo da nossa live para 1 hora, a Iris não pôde participar, mas dentro desse contexto da psicologia positiva, procurando olhar o lado positivo, essa troca de palavras é pura linguística, né? Mas do período de incubação,
para o período gestacional é fantástico. E, assim, a gestação de uma mulher são 9 meses, mas a gestação da pandemia de coisas boas e trazer coisas boas, de repente foram esses 20 e poucos meses ou alguns meses a mais para a gente poder ver o nascimento de novas propostas, né? De novas propostas. E essa gestação, sim, ela está ligada à mulher. A mulher tem uma responsabilidade grande. A gestação, a habilidade ou a capacidade, a possibilidade gestacional de dar à luz é da mulher. Então, quando você traz essa frase da primeira-ministra de Moçambique, e muito adequado, né? Já que nós estamos veiculando agora justamente para esses países irmãos, que eu estou começando a conhecer pouco a pouco, é fantástica, porque, sim, metade do céu é sustentado pelas mulheres, aí o homem tem a sua participação, mas essa metade das mulheres ela tem uma relevância e uma importância muito grande, porque está relacionado com a raiz, com os alicerces, com os fundamentos de todo esse processo. Então, assim, gostaria de deixar, junto com o agradecimento da sua participação e o agradecimento dessa audiência que deve estar acontecendo agora, que vai acontecer no futuro, porque nós já rompemos, inclusive, parâmetros de tempo e espaço nessa nova forma de comunicação. O ao vivo talvez não é o tão importante, mas sim o que fica, né, registrado para essas pessoas que vão assistir no futuro. Junto com essa gratidão, eu gostaria de fazer uma reverência e honrar as mulheres que vêm participando dessas lives e nessa sua participação super especial, hoje, de presente de Natal, sim, de Mamãe Noel, criar essa oportunidade de as pessoas poderem estar participando de uma forma mais ativa. Eu tenho a Luísa nos bastidores também, um agradecimento especial a ela, que faz parte da equipe, e todo o time do Instituto Base, que criam essa oportunidade de a gente estar aqui, é que as pessoas não percebem o que tem por trás para que uma live aconteça, né? Não só mulheres, mas também muitos homens com uma alma feminina, com um sagrado feminino muito forte, o Pablo, o Diego, e tantas outras pessoas que fazem parte aqui do grupo. E a Luísa, ela publicou aqui Aí, Luísa. Aliás, a Luísa casou no dia 18 e já está aqui trabalhando no dia do casamento, e depois do casamento também já fazendo os nossos bastidores e proporcionando... Isso que é comprometimento, é todos... espírito de equipe mesmo, né? Você Sim, pratica a liderança positiva, muito... né, professor? Sim, eu tenho um orgulho muito grande de ter a equipe assim aparecendo também e fazendo esse reconhecimento em público. E a Luísa, ela publicou aqui várias links para que as pessoas já tenham material rico, mas outros vão ser publicados também nas diferentes plataformas. Quer falar alguma coisa, Luísa? Não, só quis dar um oi, só aparecer. Já é a terceira vez que eu sou citada numa live e eu fico escondida. Legal, viu, Luísa? Já vou muito obrigado. Obrigado a todas vocês. Obrigado a tudo que está acontecendo de uma forma muito legal. E semana que vem temos mais uma live, é a última do ano, entra a Heloísa, com um tema também muito interessante. Vamos começar a divulgar a partir de hoje, daqui a pouquinho entra essa divulgação, e nós vamos ter outras oportunidades, Dulce, de fragmentar em pequenas partes e aprofundar mais cada um desses temas legais que você trouxe hoje de uma forma panorâmica. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Feliz 2022, com muita luz, saúde e prosperidade para você, professor Dr. Base, para toda a nossa audiência. E lembrando que ninguém nasce pronto, já disse um poeta brasileiro, né? E eu acho que a gente tem que estar aberto para isso, cada dia mais melhorando como cidadão, né? É isso mesmo. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Tchau. Até breve. Tchau. Até. Tchau.